aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o mestre nacional Lucas Fonseca Piccoli e hoje eu estarei dando continuidade à nossa série de partidas clássicas. E a partida que eu decidi mostrar para vocês nesse vídeo é uma partida entre o Alexei Sokolsky de brancas e contra o Mikhail Botvinnik de pretas. O Sokolsky ele não era um jogador titulado na época, mas dizia-se que ele tinha força de MI. E foi jogado em Leningrado no ano de 1938. Bom, aqui o Sokolsky ele iniciou com C4, abertura inglesa. O Botvinnik aqui respondeu com cavalo F6. O Sokolsky aqui jogou cavalo C3. D5. Bom, o Botvinnik ele era um jogador de Grunfeld, então na inglesa as pretas elas não podem jogar da maneira tradicional a Grunfeld porque existe uma sutileza de brancas aqui que acaba evitando a Grunfeld de jogar da maneira clássica, né? Que seria basicamente caso as pretas jogassem aqui com G6, esperando que as brancas respondessem com D4 aqui e transpondo para uma Grunfeld normal. As brancas não vão jogar assim. As brancas elas vão jogar aqui uma sutileza que seria caso G6 aqui, jogar com E4. E E4 evita o lance D5. E por causa disso, as pretas vão ter que jogar uma defesinha do rei, que já é totalmente fora do repertório do Botvinnik. Então aqui o Botvinnik ele precisou jogar com o lance D5 aqui. Essa é a ordem correta quando você está jogando contra a inglesa. Bom, aqui o Sokolsky ele acabou transpondo aqui para uma posição de peão-dama normal, jogou aqui D4. E aqui o Botvinnik jogou G6. Então estamos numa Grunfeld normal aqui. Aqui o Sokolsky jogou cavalo F3. Bispo G7 por parte do Botvinnik. E aqui vem o primeiro lance não tão usual aqui das brancas, que é o lance E3 aqui. Primeiro eu gostaria de explicar para vocês qual que é as ideias dos dois lados nesse tipo de posição. Basicamente aqui na Grunfeld, né, por exemplo, na ordem normal que seria, por exemplo, aqui C por D5, cavalo por D5 e dama B3, ou E4. Existem, na verdade, várias possibilidades aqui para as brancas que são bem jogadas, mas aqui, para a gente entrar na variante principal mesmo, seria E4, aqui, cavalo C3, BC3. E seria basicamente essa posição aqui que eu vou explicar para vocês. Bom, aqui as brancas elas possuem um forte centro de peões, como vocês podem ver. E as pretas elas cederam esse centro para as brancas propositalmente para no futuro atacar esse centro. Então, na Grunfeld, as pretas elas cedem o centro para depois ficar pressionando esse centro até que consiga algum tipo de concessão por parte das brancas. Enquanto isso, as brancas vão tentar manter esse centro e ficar pressionando o preto, né? Então, bom, mas aqui o lance escolhido pelo Sokolsky foi E3, que é um lance mais sólido, assim, que sai um pouco da teoria pesada da Grunfeld. Aqui o Botvinnik ele comenta, inclusive, que essa jogada do ponto de vista da luta pela iniciativa naturalmente é um passo atrás, né? Porque as brancas elas não estão lutando pelo centro aqui, né? Elas estão apenas solidificando. Não é a variante mais crítica, ele quis dizer. E bom, aqui ele comenta que se você quer jogar com tranquilidade e solidez, a melhor opção seria o lance feito pelas brancas, que seria esse E3 mesmo. Mas então, no caso, nessa variante, a tensão da luta passa para o meio jogo. Aqui também outro lance possível, ao invés do E3 aqui, é a jogada bispo F4 e a jogada bispo G5.
essas duas jogadas. Aqui o Botvinnik jogou com roque. E aqui o Sokolsky jogou com bispo e2. Que é um lance simples de desenvolvimento, buscando já rocar rapidamente aqui nessa posição. Aqui o Botvinnik jogou com e6. Antes, já aproveitando aqui, tem uma sugestão que o Botvinnik comenta aqui, que seria jogar com b4. Ele acredita que esse lance é claro, aqui é bem evidente, que é um lance mais enérgico nessa posição, que procura já ganhar espaço na ala da dama. Aqui poderia seguir com c6, dama b3, d por c4, c4. Essa aqui é uma partida, né? E essa partida foi jogada entre o Troianescu contra o Botvinnik em Budapeste no ano de 1952. Aqui, por exemplo, bispo e6, dama b2. E aqui as pretas já conseguiram um contra-jogo interessante na ala da dama. E aqui segue a partida, né? Aqui dama 5. Aqui o Botvinnik ele ameaçou o cavalo aqui de A4, então por isso as brancas defenderam. E aqui depois o contra-jogo das pretas aqui se provou superior. E aqui as brancas abandonaram, né? Vai cair muito material aqui. Bom, mas aqui o lance escolhido pelo Sokolsky foi bispo e2. E aqui como eu já havia falado, e6 aqui o Botvinnik jogou. Também era possível que existem outras formas atualmente, na teoria moderna, é muito jogado c5 aqui também. Poderia seguir d por c5, d por c4, roque. E aqui as pretas têm a opção de entrar no final ou jogar esse meio jogo aqui. D por c4 também é possível, ao invés de c5. Aí bispo por c4 e c5. Ambas variantes são extremamente jogadas. Aqui o Sokolsky ele seguiu o plano dele, que era jogar com roque. Aqui se repete um tema que eu já mostrei para vocês nessa posição, que aqui ele poderia ter jogado com C por D5, E por D5 e B4, exclama. E as brancas, com essa continuação, elas poderiam ter almejado uma vantagem, uma pequena vantagem nessa posição, porque ela está restringindo aqui a jogada C5 das pretas e pegando espaço na ala da dama. Mas roque também é extremamente jogável nessa posição, bem normal aqui. Aqui o Botvinnik ele respondeu roque com B6. E o Sokolsky jogou C por D5 nessa posição. Que também é um lance extremamente lógico. Acredito que a ideia dele poderia ser querer, num futuro próximo, explorar a coluna de C com torre C1. Né? Porque ele está abrindo aqui a coluna de C. Aqui, um lance possível aqui também, que foi jogado novamente. Aqui repete a mesma ideia que eu comentei nos lances anteriores aqui, que eu acho que você já deve imaginar, é B4 nessa posição. Aqui pode seguir D por C4, bispo por C4, bispo B7, A4. Como vocês podem ver, o jogo das brancas ele é bem simples, né? As brancas procuram conseguir um contra-jogo na ala da dama. E com isso vão pegando espaço e procurando pressionar as pretas nessa posição. Cavalo de BD7, bispo A3, torre 8, contra a jogada profilática de bispo A3 aqui.
Dama E2. Aqui as brancas elas têm uma pequena vantagem e isso aconteceu numa partida entre o Mamedjarov contra o Svidler no ano de 2012. Mas aqui foi jogado C por D5 e E por D5. Aqui eu gostaria que você pensasse um pouco como que você vai desenvolver as suas peças nessa posição. Então, pensa assim, acho que uns 5 minutinhos já é interessante aqui e escolha que tipo de posicionamento das suas peças você vai colocar aqui para as brancas, já pensando no meio jogo e tudo mais. Bom, eu vou dar continuidade ao vídeo, eu espero que você tenha pausado, é muito importante que você faça essa pausa e tome as suas decisões, né? Seja um espectador ativo. Aqui, o Sokolsky jogou um lance que já é considerado meio duvidoso aqui, mas que é totalmente possível, que é B3. Por que é duvidoso esse lance? Porque as brancas elas poderiam ter jogado aqui o lance B4 exclama. Novamente, aquela ideia se repetindo nessa posição. Claro, aquela ideia de evitar o C5 das pretas. Né? Aqui o Botvinnik ele comenta que aqui já não era tarde ainda para fazer o lance B4. Que ele comenta que é a mesma ideia indicada no comentário anterior. Aqui poderia seguir para as pretas bispo B7, dama B3. Novamente as brancas desenvolvem a dama para essa casa de B3, que é uma casa bem natural nessas posições. Cavalo C6, A4, expandindo na da dama, A5, B5, cavalo E7 e bispo A3. Aqui, novamente, as brancas elas conservam uma pequena vantagem nessa posição. Elas têm um maior espaço aqui na ala da dama e possuem um forte bispo na diagonal de A3 F8, que crava aqui a torre de F8. O bispo de B7 está um pouco passivo aqui e também a solidez das brancas no centro aqui é algo muito interessante aqui. Esses fatores aqui eles mais que justificam as brancas terem uma pequena vantagem nessa posição. Essas ordens de jogadas aconteceu numa partida entre o Dreyev contra o Artemiev em Moscou em 2014. Aqui o Botvinnik comenta que outro lance possível também seria a dama B3 nessa posição. Ele fala que aqui no pior dos casos esse lance mantém alguma pressão na ala da dama das pretas, ameaçando seguir com o bispo D2, como vocês podem ver aqui. E agora com o lance B3 que foi feito na partida, essa ideia já não existe mais, porque o peão está ocupando a casa e não tem mais as passadas típicas de dama para ala da dama. Bom, aqui o Botvinnik seguiu com o bispo B7, desenvolvendo o bispo de C8, que era a ideia das pretas. Bispo B2, cavalo de BD7, dama C2. Aqui as brancas aqui estão seguindo um plano bem simples e até que lógico, então já desenvolveram o bispo de C1, como as pretas fizeram, e agora esse dama C2 que liga as torres, né? Aqui outro lance possível também seria jogar com o bispo D3, aqui o Botvinnik indica. Como vocês podem ver, a ideia desse lance é que está buscando um controle da diagonal de F1 a 6 nessa posição. E depois, por exemplo, do lance cavalo E5, que as brancas eventualmente no futuro possam planejar, elas estariam ocupando a casa central e mantendo a luta imediata no centro, né, com possibilidades aqui o Botvinnik analisa e conclui que são possibilidades equivalentes nessa posição. Mas aqui o lance escolhido pelo Sokolsky foi dama C2.
Aqui outra posição interessante aqui para vocês analisarem. Eu quero que vocês pensem aqui também, pode ser um tempo de 5 minutos ou até um tempinho maior, se você preferir, do que as pretas podem jogar aqui nessa posição. Bom, eu vou dar continuidade aqui ao vídeo, né? Aqui as brancas jogaram torre de A1. Ah não, dama C2 aqui no caso. Daí aqui o lance feito foi A6 nessa posição. Esse é um lance interessante. Se você pensou nesse lance, você acertou. Foi o lance do Botvinnik. Mas não somente esse lance era possível. Aqui também um lance possível nessa posição poderia ser C5 já de imediato. Era possível esse lance. Talvez o Botvinnik nessa partida ele queria preparar um pouco mais esse avanço C5, porque C5 agora pode ser um pouco arriscado, né? Então aqui, por isso que as pretas escolheram o lance A6, porque elas querem jogar com torre C8 nessa posição. Se elas tivessem feito torre C8 antes, as brancas poderiam responder cavalo B5, exclama. E aqui está tocando o peão de A7. Mas daí você pergunta para mim, Lucas, mas aqui as pretas podem simplesmente responder com A6 essa posição, que ataca o cavalo e defende o peão. Mas aqui existe um lance para as brancas que seria o lance cavalo A7 nessa posição. Atacando a torre, aí as pretas são forçadas a responder com torre A8 nessa posição e cavalo C6. E aqui as brancas elas têm uma boa vantagem aqui porque estão ocupando a casa de C6 e está atrapalhando muito o jogo das pretas aqui. O peão ele continua atrasado aqui na posição. As brancas têm um jogo bem fácil, vão ocupar a coluna e pressionar esse peão. E esse cavalo, ele, além de ameaçar a dama, ele atrapalha, como eu já falei, a operação das pretas aqui, os planos das pretas. Por isso então que o Botvinnik ele jogou com A6 nessa posição, evitando o cavalo B5. Torre de A1, torre C8, ele seguiu o plano aqui, o Sokolsky também seguiu o plano dele. Torre de FD1. Aqui, antes que eu esqueça de comentar para vocês aqui, o Botvinnik ele comenta que nessa posição mesmo, quando ele jogou A6, ele acredita que o lance dama C2 das brancas não foi um desenvolvimento, pelo fato de que esse lance ele não busca evitar a ideia das pretas, que é jogar com C5 na posição. Como vocês podem ter visto, as brancas elas jogaram esse B3, mas esse B3 ele não evita as ideias das pretas. Se as brancas buscassem mesmo evitar a ideia das pretas, que seria o lance C5, já teriam jogado B4 naquela posição, que se repetiu várias vezes esse lance, ele é muito temático. Então aqui o que eu quero que vocês peguem como lição nessa partida é que gradualmente se coloca em evidência que as brancas elas não têm um plano geral de jogo, né? Como vocês podem ver aqui, elas estão apenas se ocupando de desenvolver as peças, entre aspas. E aqui o Botvinnik comenta uma frase que ficou muito famosa, que seria a seguinte: a melhor maneira de você de você cair em uma posição restringida é realizando jogadas simples de desenvolvimento. Então, pessoal, você nas suas próprias partidas, você tem que buscar desenvolver as suas peças de forma ativa e que evite o contrajogo do seu adversário, os planos do seu adversário. Para o Botvinnik, é isso que significa desenvolver as peças. E não o que o Sokolsky está fazendo aqui, que é simplesmente jogando lances naturais de desenvolvimento. Como vocês vão ver nessa partida, ele vai ficar pior rapidamente nessa posição. Aqui o Sokolsky jogou a torre de A1 nessa posição, torre C8,
torre de FD1, ele está colocando as torres em casas naturais, fazendo jogadas naturais aqui. O Botvinnik agora prepara o C5, né? Já colocou outra peça, vigiando a casa de C5, a dama. Agora está ficando cada vez mais forte a preparação do C5 na ala da dama das pretas. Aqui o Sokolsky também fez outro lance natural, que é a dama B1, saindo do raio-x da torre preta. E aqui o Botvinnik terminou a ideia dele e jogou a torre de FD8 aqui. Então, como vocês podem ver, o Botvinnik já está considerando todas as forças dele nesse plano. E aqui é uma outra posição crítica aqui. E por que é uma posição crítica? As brancas elas não têm mais uma forma natural de desenvolver essas peças. Então elas já vão ter que fazer um lance que já não é algo simples, né? Já é um lance de meio jogo. As brancas já estão numa posição de meio jogo aqui. Você pode pensar aqui de 5 minutos a 10 minutos nessa posição e depois dar o play no vídeo e ver o que eu falei para vocês aqui. Bom, aqui o Sokolsky ele jogou um lance aqui que é duvidoso nessa posição, que é o lance bispo F1 aqui. Que ele tem uma ideia, né? O Sokolsky está fazendo uma ideia normal aqui, ele quer jogar com G3 nessa posição, mandar o bispo para G2 e manobrar esse cavalo de C3 para a casa F4. Basicamente essa seria a ideia do Sokolsky nessa posição. Mas aqui, como vocês vão ver, é um lance muito natural aqui, que não está prestando atenção no que as pretas estão querendo fazer nessa posição. Aqui, o lance que é o correto nessa posição é o lance A4 nessa posição. Por que A4, né? Caso as pretas responder com C5 nessa posição, que é a ideia do Botvinnik, as brancas têm um lance muito interessante aqui, que é bispo A3. Que, como vocês podem ver, está cravando a dama de E7 e começa a colocar uma pressão nessa estrutura das pretas, que provavelmente vai se transformar numa estrutura de peões colgantes aqui, que são aqueles peões que eles não têm nenhum apoio de outros peões, né? São só eles dois na posição. Então, basicamente, a gente excluiria esse peão de B6 e essa estrutura aqui é a estrutura de peão colgante. Aqui poderia seguir, por exemplo, aqui bispo A3 e é uma posição normal aqui. Aqui um lance também possível para as brancas é o lance A5 em vez de A3. Mas aqui talvez as pretas tenham uma forma boa de argumentar contra esse lance, que é a jogada B5 aqui, que está expandindo, né, na ala da dama, e talvez esse peão de A5 em um futuro próximo possa se tornar uma debilidade. Então talvez não seja tão interessante assim. O lance bispo A3 ele é muito mais direto com o que a posição está pedindo. Aqui poderia seguir D por C5, cavalo por C5, cavalo D4, cavalo de F4. E aqui é uma posição que as pretas têm muito contra-jogo, né? Eu acho que até preferia estar de pretas nessa posição pela atividade também das peças. Aqui outro lance também que vocês podem ter pensado aqui seria o lance cavalo E5 nessa posição. E esse lance ele se justifica por causa de uma nuance tática aqui na posição. Por exemplo, cavalo por E5, D por E5, cavalo E8, né? Aqui, se jogar, por exemplo, dama por E5, a nuance tática aqui é o lance cavalo D5. E é um descoberto, né, na dama. Então as pretas não podem fazer essa jogada. Aqui elas têm que jogar cavalo E4, por exemplo, é possível, ou cavalo E8. Eu vou analisar essas duas opções para vocês aqui, vou mostrar o que acontece, né? Aqui vendo com o computador, cavalo E4 poderia seguir com F4, defendendo a estrutura no centro das brancas. Aqui poderia seguir cavalo C3, bispo C3, C5,
Caso jogar F6 nessa posição, buscando quebrar o centro das brancas, as brancas poderiam responder com o bispo G4. Se jogar com... Opa! Desculpa. Se jogar com F5 nessa posição, já é basicamente uma concessão para as brancas isso, porque vocês podem perceber aqui que agora o peão das brancas em E5 é um peão passado apoiado. E não faz sentido com o que as pretas estavam se propondo a fazer, que era quebrar a estrutura, porque agora fecharam a posição e as brancas continuam com o peão forte em E5, que agora principalmente melhor ainda que anteriormente, porque agora ele é um peão passado. Aqui bispo F3 poderia seguir, e aqui segue a partida, e aqui é uma posição confortável aqui para as brancas. Então, torre B8 aí por F6, bispo por F6, troca tudo. E aqui tem torre por C7 nessa posição. Então F6 aqui não funciona. É importante também, pessoal, quando vocês estiverem nesse tipo de posição, você sempre calcular concretamente o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente acaba caindo numa posição inferior porque a gente deixou de calcular alguma coisa. A gente foi mais pelo embasamento ético ali da posição, estético na verdade. Ali de F6 aqui ele parece um lance interessante porque ele está quebrando a estrutura das brancas, mas você tem que calcular o que acontece, porque senão isso vai te render muitos problemas nas suas partidas se você não calcular a posição. Aqui poderia ter seguido C5 aqui nessa posição, dama B2. E aqui é uma oposição normal de meio jogo aqui. Aqui outro lance também que vocês podem ter pensado nessa posição. Aqui, na verdade, antes de eu partir para outra variante para mostrar agora o cavalo E8. Poderia seguir aqui F4, né? Defendendo o peão. F6 agora também aquela ideia lá. Cavalo por D5 aqui. É um lance interessante, aqui bispo por D5, poderia ter seguido, torre por D5, torre por D5 e bispo C4. Aqui então está aproveitando que numa cravada, né, essa é a tática que aconteceu agora nessa posição. Aqui as pretas deveriam se defender aqui com torre de CD8, E4, e agora vai recuperar. Duas ameaças, o peão está ameaçando aqui. Aqui C6. E para o D5, C para o D5. Bispo por E5, aqui torre 1, novamente aproveitando o tema de cravada na posição. Dama C5 aqui, um intermediário, EH1. Bispo por B2, dama por B2, aqui é uma posição de equilíbrio dinâmico. E agora o outro lance possível aqui para as brancas era jogar com dama 1 aqui, que é o famoso, quem já estudou bastante partidas clássicas conhece esse tema, que é o famoso rifle de Hatch aqui, que basicamente o rifle de Hatch seria o quê? É a disposição das duas peças aqui, a dama e o bispo de B2, eles formam uma bateria aqui na diagonal bem mortífera. Aqui poderia seguir com C5, né? Caso as pretas seguissem com o plano, a ideia seria basicamente D por C5, B por C5 e cavalo por D5, exclama duas aqui. As brancas aproveitam novamente um tema tático que seria o bispo de E7 está desprotegido nessa posição, o que permite as brancas fazer esse sacrifício em D5. Aqui, bispo por D5, torre para o D5, cavalo para o D5, bispo por G7, pegou o bispo ali, o bispo importantíssimo das pretas, esse bispo preto aqui na Grunfeld, F6 e bispo H6. Aqui, as brancas tem uma forte iniciativa nessa posição. Esse também é um lance muito bom. Se você achou esse lance, você também entrou na lista dos melhores lances possíveis dessa posição.
Eu ainda acredito que o lance dama 1 ele possa ser o melhor aqui nessa posição. Mas bom, aqui o Sokolsky ele jogou com o bispo F1, que é um lance natural, mas que permite o C5 agora, né? E aqui as pretas já não tem problema nessa posição. E aqui o Sokolsky ele comete um erro nessa posição. Um erro posicional aqui que seria o lance D por C5. Esse lance ele é bem duvidoso. Por que esse lance é duvidoso, né? Basicamente, você sempre nas suas partidas, quando acontece uma tensão entre peões, é importante você só liberar essa tensão quando houver alguma vantagem de fazer isso. Se não tiver vantagem nenhuma em tirar essa tensão no centro, não convém isso, né? Porque você pode estar simplesmente ajudando o seu adversário, né? Ou talvez trocando um peão forte seu por um peão fraco do seu adversário. Aqui as brancas trocaram esse peão fortíssimo de D4 pelo peão de B6 aqui, que não foi uma troca boa não aqui. E aqui o Botvinnik ele comenta aqui nessa posição que isso é um erro posicional, que a debilidade dos peões colgantes aqui de C5 e D5 não dá para aproveitar com um número elevado de peças, né? Quando tiver nessas posições estratégicas de peão colgante, se você for o lado que não tem um peão colgante, você tem que buscar simplificações na posição, porque no final que vai aparecer de forma mais evidente as debilidades da posição de quem possui os peões colgantes. E bom, aqui ele fala que além disso, as brancas se separam do seu último apoio no centro, que era o peão de D4, e os bispos negros agora eles vão exercer uma forte pressão aqui na posição contra a posição das brancas aqui, porque agora qualquer momento pode ter temas como abrir a posição por parte das pretas, né? Temas como avanço de peão em D4 com avanço temático, né? Aqui o Sokolsky jogou outro lance também questionável, aqui, que seria o lance cavalo E2. Aqui, em vez de D por C5, podia ter jogado G3 nessa posição, seguindo o plano inicial do Sokolsky, que era manobrar esse cavalo aqui para F4 e mandar o bispo para casa de G2. Por exemplo, aqui poderia ter seguido C4. E aqui tem A4. Lance profilático, evitando a ideia de B5 nessa posição. Se ser por B3 aqui, as brancas poderiam jogar com bispo A1, buscando capturar esse peão de B3 agora, retomar o peão. E um lance como dama B4 não ajuda aqui a posição das pretas, porque as brancas podem simplesmente jogar cavalo D2 nessa posição e vão retomar o peão. Aqui então foi cavalo E2. Nessa posição. Aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho também, uns 5 minutinhos, qual que seria o lance que vocês iriam realizar de pretas nessa posição. Aqui então o lance foi bispo H6, exclama, com a ideia de jogar com D4 aqui. Aqui ele fala que as brancas decidem corretamente que um principal golpe das forças inimigas se iniciará na ala do rei e transladam o seu cavalo de C3 para ajudar na ala do rei. Aqui bispo H6 a ideia é que está ameaçando o lance D4 e está indiretamente com ameaças de cavalo G4 e possíveis ameaças táticas aqui nessa estrutura aqui das brancas. Aqui foi jogado bispo A3, que é um lance que interroga nessa posição. O lance certo aqui era cavalo G3, seguindo com a ideia mencionada pelo Botvinnik de trazer as peças para ajudar na defesa. D4 e para o D4 aqui, e as brancas vão ter que acabar dando uma qualidade aqui para conseguir contra-jogo nessa posição. Aqui cavalo G4 aqui. As pretas seguiram, era a ideia das pretas. E agora, novamente, com a ameaça que eu mencionei anteriormente. Ameaçando sacrificar o bispo em E3 ou o cavalo em F2. Né? Daí
vocês vão ter que analisar aqui concretamente e ver qual que é o lance que surte mais efeito, né? Bom, aqui o Sokolsky mandou dama D3, cavalo de D5, cavalo por E5, dama por E5, ameaçando mate em H2, ali como vocês podem ver. Aqui as brancas jogaram cavalo G3, dama F6, ameaçou agora o peão de F2 e agora ameaça ainda passar dama H4 e novamente persistir com a ameaça de dama H2. Aqui o Sokolsky jogou cavalo H1. Aqui agora é a última opção, é a última posição que eu quero que vocês analisem aqui e procurem qual que é o arremate das pretas nessa posição. Pense de uns 10 minutos, essa é uma posição muito importante, é uma posição que vai decidir a partida. Bom, aqui as pretas jogaram D4 nessa posição. D4 aqui é um lance temático. Para quem conhece essa estrutura, não deve ter demorado muito para ter encontrado esse lance. Que agora o bispo de B7 ele vira um monstro, né? Agora ele basicamente vira um pesadelo aqui na posição das brancas aqui. Que seguiu dama E2. Que cavalo E5 é um lance que interroga por parte do Botvinnik, não é o lance que decide a partida. Aqui o lance mais direto e melhor era dama E6. E aqui as pretas têm uma duradoura vantagem nessa posição e vai continuar o ataque aqui. Aqui para o D4, um lance que interroga por parte das brancas. Ambos os adversários de certo estavam apurados de tempo, o que acabou caindo um pouco o nível das jogadas deles, né? Mas também era uma posição bem complexa aqui. Bom, aqui C para o D4, Botvinnik retomou, torre para o C8, bispo para o C8, exclama. Por que não pode tomar aqui de torre nessa posição? Porque, inclusive ele comenta que o Botvinnik que esse é o último lance difícil da partida, porque agora a torre em D8 ela apoia o peão passado e assegura seu posterior avanço, porque ameaça bispo G4. Então, na verdade, eu já acabei explicando por que o lance bispo C8 é superior à torre C8 nessa posição, por causa do peão de D4, apoiar o peão de D4. Aqui torre 1. Aqui torre 1 também é um lance ruim aqui por parte das brancas, mas já era uma posição bem complicada de tentar salvar aqui, né? Aqui são várias ameaças, né? Ameaça de avanço, ameaça de trazer mais peça para o ataque. Então aqui já é uma posição bem desesperadora para as brancas. Aqui está ameaçando o cavalo de 5, né? Tem uma ideia bem direta. As brancas. Aqui talvez para resistir um pouquinho mais a H3 nessa posição, evitando o bispo G4, né? Que ele vigia essa casa. D3 poderia ter seguido. Dama E4. D2. Essa seria a melhor maneira das brancas resistirem de acordo com o Botvinnik aqui. E apesar da sua posição não oferecer mais nenhuma perspectiva, mas não foi jogado pelo Sokolsky, que foi jogado torre 1, que não é um bom lance, e D3. E aqui a partida está decidida aqui, as pretas estão agora com uma vantagem decisiva na posição. Dama D1. Aqui vocês podem ficar com uma pergunta, por que não pode tomar E5 aqui? Dama por E5 aqui seria um lance impreciso. As pretas podem responder com dama por E5. Torre por E5. D2 aqui. Vai ameaçar coroar nessa posição. Bispo E2 é o único para defender. Aí D1 igual a dama. Bispo por. Torre para D1 e mate no próximo lance. Só tem esse lance aqui para voltar. E mate. Aqui então foi dama D1. Bispo G4. Ele seguiu com a ideia. Aquela ideia de bispo C8 agora está surtindo efeito na posição. Dama 1. D2. Torre por E2, torre por E5 quer dizer, e aqui já é uma posição que as brancas estão perdidas aqui. Aqui as pretas coroaram, torre 8, torre por E8, dama para F6, e aqui já o Sokolsky só está tentando as últimas oportunidades de contra-jogo aqui, mas já é uma posição sem esperança, na verdade. Bispo E2 aqui,
Cavalo G3, defendeu aqui a ameaça. E aqui agora é mais questão de técnica mesmo por parte das pretas aqui. Que um bonito lance, defende a torre de E8. E continua ameaçando o bispo de F1. Dama C1 propondo trocas, o Botvinnik aceitou. Torre E1, novamente colocando a mesma ameaça, bispo E3. Torre A1 aqui buscando os peões das brancas. A4, bispo D3, F4. Torre B1 vai cair agora mais material. E F2, trocaram, torre para o B3. E aqui o Sokolsky ele abandonou. Então, o que eu quero que vocês memorizem nessa partida? Lembre-se sempre que durante suas partidas vocês devem desenvolver as suas peças de forma que atrapalhe o plano do seu adversário. Para o Botvinnik, esse é o caminho correto de você desenvolver as suas peças. E não apenas fazendo lances naturais. Porque como eu já falei nesse vídeo e como ele falou, essa é a melhor maneira de você ficar inferior numa posição. E bom, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, deixe um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar as nossas próximas aulas. Se inscreva no canal roxo, no nosso canal roxo, nas nossas redes sociais para acompanhar as nossas postagens. E compartilhe com seus amigos esse vídeo. E, bom, no mais seria isso. Um grande abraço aí, pessoal. Valeu!